É com muita alegria que novamente, através da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Lourenço de Urupês, venho falar novamente com você que nos ouve, nos assiste, né, acessa nosso site, nossos meios de comunicação. Hoje nós estaremos refletindo um pouquinho a respeito do pecado, onde se fala muito a respeito dessa realidade, mas que acredito eu que seja muito mal interpretado. E sabendo que o pecado, de certa forma, ele abrange 4 dimensões. A dimensão divina, a dimensão social, a dimensão natural e a dimensão pessoal. Por que eu coloco nessas classificações, essas 4 dimensões? Divina porque é um primeiro momento quando a gente comete algum erro, algum pecado, a gente fere o plano de Deus, fere aquele plano que Ele tem preparado para cada um de nós. E automaticamente nos afasta desse plano, da sua vontade, nos afasta daquilo que Ele quer que nós vivamos enquanto filhos e filhas amadas dEle. Então o pecado tem essa realidade, essa dimensão divina, às vezes nos afastando de Deus, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa mesmo, que às vezes é influenciado pelo mal, dependendo da situação cometida. Então nós temos essa noção de que eu tenho que me afastar, eu estou impuro e eu não posso me aproximar de Deus. Então causa isso, às vezes inconscientemente, indiretamente, nós nos afastamos deste amor divino. Então tem ao primeiro momento essa dimensão divina, essa dimensão espiritual. Segunda dimensão, a dimensão social, diria eu. Porque, querendo ou não, a partir da hora que a gente comete um pecado, uma falta, alguma coisa ruim, alguma maldade, querendo ou não, isso tem uma influência também social. Influência social na convivência com as pessoas, nos nossos relacionamentos, porque geralmente um pecado está ligado com uma outra pessoa, ou com alguém que tenha feito alguma coisa para nós, ou nós tenhamos feito alguma coisa para essa pessoa. Então tem essa dimensão social de convivência, de relacionamento, que muitas vezes também isso nos atrapalha a nossa forma de viver, de se relacionar com o outro. Por isso que Jesus ele foi muito claro ao dizer para nós que quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Ou diria até quantas vezes devo pedir perdão para Deus, para as pessoas? Também 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Então nós devemos também ter essa consciência de que a partir da hora que eu cometo alguma falha, eu também tenho esse contato com a pessoa ou com a realidade social que abrange também a questão do pecado. O terceiro momento, ou a terceira dimensão, poderíamos dizer que é em relação à natureza, uma dimensão natural. Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, a gente também comete pecado contra a natureza. Um desperdício, por exemplo, de água, um mau uso da água, eu estou pecando contra a natureza. De algo que às vezes eu estou esbanjando, mas que está faltando para uma outra pessoa. Só o fato de eu jogar um papel de bala no chão, por exemplo, eu estou sujando as ruas da cidade e automaticamente isso pode causar poluição, juntando com outros lixos na nossa natureza, nos rios e assim por diante. Então, quantas coisas eu também posso fazer em relação à natureza, prejudicando a natureza, às vezes maltratando animais e assim por diante, e eu também estou cometendo um pecado, então, natural, contra a natureza, contra a criação de Deus. Então, às vezes a gente comete isso também, às vezes sem perceber, mas eu também faço isso, nós fazemos isso. Por fim, nós temos a dimensão pessoal. Por que dimensão pessoal? Comigo mesmo. Porque às vezes, ou a maioria das vezes, quando nós também cometemos algum pecado, eu não me sinto bem. Eu, às vezes, internamente, não consigo destrinchar aquele erro, aquele pecado cometido. Isso causa uma certa angústia, um certo mal-estar interno, na consciência, de ficar pensando, matutando, por que isso, por que daquilo, por que não foi diferente. Então, causa esse desconforto interno, tanto no nosso coração, na nossa alma, como na nossa consciência. E isso é interessante também de nós refletirmos, porque quando eu cometo algum erro, algum pecado, então eu também não me sinto bem. Então vocês percebem o quê?
que o pecado tem essa dimensão muito geral, muito ampla. Às vezes a gente pensa que não tem muito sentido, muito importância, mas eu, cometendo algum erro, cometendo alguma maldade, cometendo algum pecado, ele tem uma abrangência muito grande em relação a Deus, em relação à sociedade, à comunidade, em relação à natureza, em relação a comigo mesmo. Então é bom que a gente pense, né, como isso pode aí, às vezes, devastar muitas coisas por aquilo que eu fiz, né, ou por aquilo que eu poderia ter evitado. E a gente pode também dividir esse pecado em dois momentos, né? E a igreja nos coloca isso, os pecados veniais e os pecados mortais, né? Dentre eles, vários, né, que aí estão dentro deste parâmetro, né, de pecados veniais. Tudo aquilo que a gente comete no dia a dia, né, de falas indevidas, de pensamentos, de atitudes, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer através da omissão, né, de tantas coisas que a gente pode buscar, né, influenciando pessoas para a maldade, fofocando. Enfim, a gente entra nesse âmbito do pecado venial, que isso a gente está sujeito a cometer todos os dias. E também tem o pecado mortal, que isso daí já é um pouco mais grave, né? E que realmente, como diz a palavra, mortal, pelo sentido de que nos causa essa morte espiritual, nos deixando mais pobres espiritualmente. Tem vários, né? Nós poderíamos dizer, por exemplo, um deles, matar o outro, né? Ou seja, o aborto, ou até uma outra pessoa, quantas pessoas que cometem aí, né, homicídios. Então, a gente poderia classificar também vários pecados mortais. Vamos colocar esse apenas para a gente refletir, coisas mais graves, onde a gente pode estar aí, né, influenciando uma pessoa para fazer maldades maiores, né, roubos, assassinatos e assim por diante. E nós poderíamos então colocar esse pecado como algo que realmente nos atrapalha de vivermos o plano de Deus. Mas às vezes as pessoas falam, mas o que é pecado? Né? Acho que é aí que está o problema, de nós cairmos num achismo. Eu acho isso ou eu acho aquilo. Pecado não é questão de achismo, é questão de ser ou não ser. Porque hoje no mundo está relativizado, né, o pecado, é muito relativo. Né? Ah, mas perdeu-se a referência do que é e o que não é pecado, porque hoje tudo pode. Né? Hoje eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, da forma que eu penso, do jeito que eu gosto. Né? Por que eu vou me privar de alguma coisa só porque é pecado? Será que é mesmo? Então eu faço e não fico pensando nas consequências. Então é importante nós pensarmos, e a gente sabe, na verdade, quando a gente comete um erro ou não. A gente sabe quando a gente cometeu alguma coisa de mal contra nós mesmos, contra as pessoas, contra a natureza e contra Deus. Né? Mas eu não sabia. Sabemos sim, né? Porque a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Nós é que às vezes relativamos o pecado, colocamos achismo para não entendê-lo, para não enfrentarmos de frente o que é essa realidade na nossa vida espiritual, nos atrapalhando às vezes de viver plenamente essa proposta de Deus para nós de vida, de libertação, né, de reino de Deus, de mudança, de melhoria, de conversão. Né? Então que nós saibamos realmente saber distinguir o que é ou o que não é. A coisa boa da coisa ruim, daquilo que me atrapalha e daquilo que me edifica, daquilo que me prejudica ou prejudica o outro. Né? Nós sabemos muito bem classificar isso com certeza. Depende de cada um de nós termos um olhar espiritual, um olhar de Deus em relação àquilo que nós cometemos. Então que nós saibamos, a partir dessa simples reflexão, muito simplista, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a entender o quê? Que eu sou falho, pecador, mas que quando eu me coloco, né, na presença de Deus, quando eu tento fazer a sua vontade, Ele também é amoroso, misericordioso, me dá uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de ser realmente uma pessoa autêntica, mais feliz e mais coerente com aquilo que Ele nos pede. Por isso que nós temos na igreja, né, o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação, que nos traz novamente à tona a graça de Deus. Então que nós saibamos mais amar do que pecar. O amor superabunda a todas as dificuldades e todas as fragilidades humanas.
Então que Deus nos ajude a buscarmos realmente viver aquilo que Ele pensa e quer para todos nós, e não aquilo que o mundo propõe e que às vezes nos afasta desse caminho de misericórdia, de amor, de graça que Deus propõe para todos nós. Acima do erro, acima do pecado, existe o amor e a misericórdia de Deus. Que realmente essa misericórdia esteja sempre presente na nossa vida e que nós saibamos sempre viver o plano de Deus para todos nós, não causando mal para a sociedade nem para ninguém, mas dentro das possibilidades, fazendo bem e praticando aquilo que Deus nos ensina. Muito obrigado, que Deus nos ajude e ajude você, principalmente, a viver esse mandamento do amor acima do pecado e da falha. Deus abençoe.